Queridos, o tema da mensagem de hoje é: a vitória, ela foi conquistada na cruz. Ela não está na cruz. É claro que pelo início da mensagem, até mesmo pelo tema, você pode pensar assim: o pastor vai falar da morte de Jesus Cristo. Sabemos que lá no livro de Isaías 7 tem uma profecia falando da vinda. E sabemos também que entre o Velho e o Novo Testamento tem uma página branca, e foi o tempo que Jesus se calou, que Deus se calou. Mas eu quero que você entenda com uma visão diferente o que Jesus veio fazer na terra. E o que nós podemos aprender também com a morte de Jesus na cruz. Que ali com certeza em meio a tantas vitórias que nós temos, que nós tivemos e ainda iremos de ter, a maior vitória do ser humano. Amém? Paz e graça, pastora. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Então abra comigo as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 15, versículo 37. Marcos, capítulo 15, versículo 37. A palavra do Senhor diz para mim e para você nessa noite: aí Jesus deu um grito forte e morreu. Pode se sentar, igreja. A Bíblia diz, querido, que Jesus, ele deu um grito, ele deu um brado e morreu. Agora, por que Jesus morreu? Qual o ensinamento que Jesus quer dar para mim e para você, com todo o sofrimento que ele teve antes de chegar na cruz e até mesmo a tua morte na cruz? O que ele quer nos ensinar? O que ele quer que nós aprendamos com tudo isso? Sabemos que ali foi cumprido muitas das coisas, até mesmo passamos do tempo da lei para o tempo da graça. Sabemos que o véu foi rasgado, mas quando o pastor me deu a oportunidade, eu comecei a pensar em mensagem, e o Espírito Santo falou comigo assim: você sabe por que Jesus morreu na cruz? E eu comecei a fazer várias indagações. Foi para nós termos a oportunidade da salvação, foi para ele resgatar a chave da morte, foi para ele descer até o inferno, foi para nós sairmos do Hades, foi para muitas coisas. E naquele dia o Espírito Santo começou a me falar algo diferente. E eu comecei a entender que tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz, pastora, foi por mim e por você. Pastor, tudo que ele sofreu na cruz foi um processo. Tudo aquilo que ele passou, ele se fez homem. Tudo que ele passou foi apenas um processo. E nesse processo, pastora, ele disse assim, nós aprendemos assim, que está na Bíblia: eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Eu começo a ver que ali teve uma coisa muito interessante, que é dano que se recebe. Jesus deu a vida dele na cruz. E quando nós falamos, meditamos nesse versículo, pastora, nós começamos a refletir que eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, pastora, de uma forma ou de outra, cabe nós também entender que tudo aquilo que Jesus passou, que tudo aquilo que ele sofreu, que tudo aquilo que ele viveu, é para nós entender que a minha e a sua vida, labácia de cantarabachai, ela não é minha e nem sua, pastora. Ela é de quem? De Jesus. Ela é do Senhor Jesus, pastora. E aí nós começamos a entender muitas coisas, pastora. O que mais nós conseguimos entender através disso, pastora? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a palavra nos diz assim: a palavra se tornou um ser humano e morreu entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Jesus, então, pastora, ele era a palavra, ele era o verbo.
E o verbo então ele se fez carne. Ele deixou de lado, deixou ali quietinho, mesmo tendo a sua natureza de Deus, a sua natureza divina. Ele se fez homem, ele se fez carne. E aí nós vamos começar, pastora, a entender porque Jesus, pastor, ele se fez carne por mim e por você. Por mais que Jesus ele tinha e ele tem sentimentos, por mais que Jesus ele sabe o que eu, o que você passamos, uma coisa é fácil, é você ver o que a pessoa faz, é você ver o que a pessoa sente, é o que você vê o que a pessoa vive. Agora outra coisa mais interessante, pastor, é você sentir o que as pessoas sentem. E Jesus ele se fez carne justamente por isso, pastora. Pastor, mas para Jesus ter por todos os percursos, mas para ter a vitória, ele sentiu o que nós hoje sentimos. É mesmo, pastora? Sim. E como foi isso? Lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, diz assim: cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Ali naquele momento que Jesus estava orando, pastor, sim, ele sentiu solidão. Aonde que ele estava, pastora? Ele estava no Monte das Oliveiras. Orando, pastora? Ele estava orando. Com quem, pastora? Com Pedro, João e Tiago. O que ele foi fazer lá? Orar para quê? Por quê, pastora? Ele estava orando porque ele estava passando por um momento de aflição. Mas ali quando ele estava orando, sim, ele se sentiu só. Por que ele se sentiu só? Entendi. Porque ali aqueles discípulos que estavam acompanhando Jesus dormiram. Então ele sentiu naquele momento, pastor, a solidão. E quem no meio de nós não sentiu solidão? Verdade. Ele subiu no monte para orar porque ele já estava sabendo o que ia acontecer com ele. E o detalhe, pastora, ele tinha apóstolos, ele tinha discípulos, ele tinha seguidores, mas ele subiu no monte só com 3. Não foi com mais. Só que além de subir no monte, chegou lá, eles dormiram. E Jesus, após orar ali meia hora, de 30 minutos mais ou menos, quando ele voltou, ele viu que eles estavam dormindo. Muitas vezes, pastora, nós passamos uma solidão. E eu creio que você também, em algum momento da sua vida, você também já passou uma solidão. Então, uma das coisas que Jesus se fez carne é porque ele quis saber, ele quis sentir aqui, na pele, o que é viver sozinho, o que é sentir-se sozinho. Ele tinha discípulos, ele tinha muitas pessoas, mas uma das situações a qual ele se fez carne foi para saber, irmão, o que eu e o que você sentimos. Foi para saber o que eu e que você passamos. E ele sabe o quanto eu e você sofre. Quando eu e você ficamos tristes, ele sabe o que é lavar aquela solidão, pastora, quando nós sentimos no nosso quarto, na nossa casa, às vezes no carro, às vezes até mesmo na igreja, tantas pessoas do nosso lado. Deus, ele sabe, pastora, o que é uma solidão, porque ele viveu, pastora, na pele, pastora. E em meio a tudo isso, querido, nós temos que compreender que a sua solidão, Jesus, ele não apenas sente, mas ele entende a sua solidão, não é verdade, pastora? Sim, pastor. Jesus sentiu então, o primeiro percurso que Jesus sentiu ali foi a solidão. O segundo foi, pastor, a traição. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato do que eu. Quer dizer então que tinha alguns discípulos almoçando, jantando, degustando com ele alguma coisa. Sim, pastor. E ele virou e falou: alguém vai me trair. Sim. A senhora já foi traída, pastora? Sim, já fui traída. E o que é, pastora? Qual que é o sentimento de ser traído? É um sentimento muito ruim. Querido, qual de nós nunca fomos traídos?
Qual de nós na vida, de repente, foi traído no casamento, foi traído na amizade, foi traído por um filho, foi traído no trabalho, foi traído em vários lugares? Qual de nós nunca passou por uma traição, seja ela qual for? Em meio a toda agonia, sabendo o que ia acontecer com ele, Jesus também, ele sentiu o gosto amargo da traição. E como que é ruim a traição? Como que dói, pastora? Como que machuca a traição? E às vezes, pastora, nós esquecemos que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, pastora. Pastor, mas ele teve a traição daquele que comia na mesma mesa que ele. Era um amigo, pastor. Verdade. Era a pessoa que estava com ele ali. Era o tesoureiro dele. Era um tesoureiro dele. Era quem andava com ele todos os dias, pastora. Era uma pessoa que andava com ele todos os dias, pastora. É uma pessoa que orava com ele, que caminhava com ele, que comia com ele, pastora. Era uma pessoa que vivia com ele. É uma pessoa que sabia da intimidade de Jesus ali com aquelas pessoas. É verdade, pastora? Verdade, pastor. E como eu disse, era um amigo. Em Mateus 20, capítulo 26, versículo 49, diz assim: Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Quem foi até Jesus, pastora? Judas. O que Judas era, pastora? Seu tesoureiro. O tesoureiro. Interessante, pastora, que ele chegou até Jesus e fez o quê? O beijou. O beijou. Quantas e quantas vezes, irmão, a gente confia nas pessoas, a gente leva as pessoas para casa da gente, elas almoçam, elas jantam, elas tomam café, elas fazem churrasco, elas comem, elas bebem, e de repente aquela pessoa que você julgava que seja teu amigo, seu confidente, ela despede de você com um beijo, batendo a mão no ombro, e você fica ali acreditando que é um verdadeiro amigo. Você fica ali acreditando que Deus te deu um grande amigo. E isso nos traz decepções. Eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso. Isso nos traz desapontamento. Se fosse para comer, se fosse para beber, a minha casa serve. Se fosse para fazer um churrasco, na minha casa serve. Mas cadê o convite? E em meio a tanta dificuldade, cadê aquele amigo? Às vezes nós esquecemos dos ensinamentos da Bíblia, e a Bíblia nos ensina muito claro que no mundo tereis aflições, e às vezes nós temos aflições no mundo e não vigiamos, e a Bíblia diz vigiar e orar. Nós às vezes oramos e esquecemos de vigiar, e é muito importante também que nós vigiamos, querido, com as nossas amizades. E com Jesus foi tão forte que ele chegou até Jesus e disse: Mestre, a paz esteja convosco. A hipocrisia foi tão forte, pastor, que ele deu a paz, e logo após deu um beijo. Certamente deve ter dado um abraço, deve ter feito isso, mas aquilo foi para entregar Jesus. Quantas e quantas vezes, pastora? Ali ele estava, ele bateu no ombro de Jesus. Ele ali era um amigo de Jesus. Mas ali Jesus estava passando por todos os processos para ter a vitória. Mas que amigo é esse, pastora? Sim, pastor. E se trazer para o dia de hoje, pastora, nós também confiamos nas pessoas. E as pessoas vêm com vai e vem, pega daqui, vem, traz a fofoca para a senhora, aí corre da senhora e traz para outra pessoa ali, e assim vai. Não é assim que nós vivemos? A procura de amigos verdadeiros. E às vezes as pessoas que nós julgamos mais amigos são aquelas que comem, são aquelas que andam com a gente, pessoa, e elas infelizmente
não são verdadeiros amigos, pastora. Verdade, pastor. E todos esses processos que Jesus passou ali na cruz, um dos processos que ele também foi ter a vida amarrada. A palavra do Senhor nos diz lá em Marcos, capítulo 15, versículo 1, assim: Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes do judeu e com os mestres da lei e com todo o conselho superior, e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e os levaram e entregaram a Pilatos. Então nós começamos a entender, pastor, que Jesus ele teve a vida física amarrada. Ele podia muito bem, pastor, agir como Deus, mas ele queria naquele momento saber também o que nós passamos. Então ele ficou ali para cumprir a profecia. E quanto de nós também não temos a vida amarrada, não é, pastora? Quanto de nós o trabalho não dá certo, quanto de nós a família não dá certo, quanto de nós em casa não dá certo, quanto de nós também, querido, na igreja de repente não dá certo, na escola, em algum lugar. Você para e pensa assim: está dando tudo errado. Eu já escutei até pessoas falando assim: está tudo amarrado, nada dá certo. Jesus também teve a vida física dele também amarrado, querido. Porque ali, pastora, ele quis sentir. Ele estava como homem. Ele estava como um ser humano. E ele queria naquele momento não apenas saber, mas sentir na pele dele, pastora, o que é ter a vida amarrada. Em outras palavras, querido, é quando nada dá certo. Nem para mim, nem para você. Tudo está amarrado. Você já parou para pensar, pastora? Só um minutinho, pastora. Você já parou para pensar que Jesus, ele sentiu tudo ali naquele processo que nós sentimos, pastora? Que nós sentimos hoje. Nos dias de hoje. Inclusive, pastor, no versículo de Marcos, capítulo 15... no versículo 7, é comparação com as outras pessoas. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia, junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. Pastora, Jesus, além de ser preso, ele foi comparado a alguns bandidos, ladrões. E a palavra diz que tinha algum deles que morreu, que mataram até algumas pessoas. Ou seja, muitas vezes na vida a gente está no barco e as pessoas colocam a gente no mesmo barco do que outras pessoas, na verdade. Muitas vezes no momento difícil da vida, vês alguém te dar a mão, vês alguém te ajudar, ela te crucifica ainda mais. Está vendo fulano? Fulano é igual a cicrano. É por isso que está nessa situação. Está vendo aquela pessoa ali? Sabe por que ela está desempregada? Sabe por que ela não consegue emprego? Porque é da mesma família. E lembra a família de cicrano? A família de cicrano é assim. É tudo igual. Tudo faz parte. Ou seja, nesse momento, querido, que você está com a vida amarrada, que você se sente sozinho, que você é traído, que muitas vezes temos uma decepção com o próprio amigo. Aí as pessoas ainda fazem uma comparação com você, a qual só Deus para te dar livramento. E o detalhe, pastora, que quando nós estamos naquela situação e nós já passamos por isso, não é só eu e a senhora que passam por isso. Vai nos filhos, vai no trabalho, vai na igreja. Eu me lembro, pastor, que uma vez nós passamos por uma situação difícil. Foi para a igreja, foi para os nossos filhos. E eu me lembro que eu falei para o Guilherme:
Você está no mesmo barco do que nós, mas vai passar. E eu lembro aquele dia, a pastora lá em Malacachita, que o Guilherme virou e falou assim: pai, quando? Eu só sou teu filho. Aquilo me doeu, pastora. E eu falei para Deus: Deus, a cruz é minha, é da Juliana, mas não dos nossos filhos. Querido, a gente sofrer, eu ser comparado a alguma coisa negativa, é uma coisa, mas a gente mas nossos filhos ter que levar o mesmo peso ou a mesma cruz, de repente até mesmo nossos pais, nossos irmãos, alguém da nossa família, é outro. Eu entendi esses dias que Jesus passou por isso, para ele entender o que eu estava passando, pastor, há 8 anos atrás. Mas o processo continua, né, pastora? Sim. Além de ser comparado com as pessoas, teve também o tempo de humilhação. Lá em Marcos, capítulo 15, versículo 17, diz assim: depois de vestirem Jesus uma capa vermelha e puserem na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheia de espinhos. O tempo de quê, pastora? De humilhação. O tempo de quê, pastora? Humilhação. Agora detalhe. Alguém aqui quer ser exaltado? Lembra-se de uma coisa: os humilhados, para nós chegarmos na exaltação, querido, muitas vezes temos que passar por humilhação. Eles colocaram até mesmo uma coroa na cabeça de Jesus. Será que isso não foi humilhação para ele? Eu creio então que ele está vendo, que ele sabe das suas humilhações, ele sabe das palavras que você escuta, ele sabe das atitudes, ele sabe de tudo. Mas se eu e você, querido, não entendemos que o tempo de humilhação, nós temos que ficar ali, calado, nós não vamos ser exaltados. E a coisa mais preciosa que nós queremos é ser exaltado com a salvação, é ser exaltado com o arrebatamento, é ser exaltado com a vida eterna, é ser exaltado e ver nossos filhos formados, e ver nossos filhos casados, é ser exaltado e ver nossos filhos com bom estudo. Mas não é fácil, pastora. Passou. Depois que ele teve o tempo de humilhação, ele teve o tempo da acusação. Lá em Marcos, capítulo 15, versículo 26, diz assim: puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: o rei dos judeus. E qual que era a acusação? O rei dos judeus. Essa era a acusação? Essa era a acusação. Pastora, muitas vezes nós somos acusados por algo que nós não fizemos. Muitas vezes nós somos acusados por nada. Parece quando a vida está amarrada, parece quando sentimos sozinhos, parece quando fomos traídos, parece quando não temos mais amigo. E as pessoas às vezes olhar assim: não, eu vou pelo menos orar por fulano. Aí começa a te acusar. E o duro que as acusações, que as afrontas do inimigo, é algo muitas vezes que você não fez, é por nada. Quando a gente fez, a gente até tenta entender, mas quando nós somos acusados, querido, por nada.
Você fez isso? Não, eu não fiz. Ah, você é o culpado disso? Não, não sou. E você chega a pensar assim, em meio a tantas coisas na vida, já não basta o que está acontecendo, já não basta o que eu estou vivendo. Só faltava essa, ser acusado. E aí nós começamos aqui a questionar. Aí nós começamos a dizer o que estamos fazendo de errado. Aí nós começamos a pensar o que está acontecendo com a minha vida. Eu vou na igreja, eu vou no culto, eu tomo Santa Ceia, eu estou com a minha vida em santidade, eu pago as minhas contas de água, luz, telefone, aluguel, tudo direitinho. E o que é que está acontecendo? Não entendemos, na verdade. Nós não compreendemos. Mas detalhes, o que você passa, o que eu passo, Ele já passou na cruz, por mim e por você. Outro percurso, pastor, foi aonde está o seu Deus? Os chefes dos sacerdotes, em Marcos capítulo 15, versículo 31, diz assim: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Pastora, eu já passei por isso na pele. E quantos de vocês passam por uma situação difícil em qualquer setor da sua vida, e de repente você tem que orar para alguém, de repente você tem que levar um alimento para alguém, e a pessoa vem, bate no seu ombro, pastor, e fala assim: cadê o seu Deus? Ou quando ela é usada pelo inimigo, só pode ser usada pelo inimigo, ela vira para você e fala assim: você não é crente? Aonde está o teu Deus? Eu lembro que uma vez, pastor, eu fui convidado para ir no hospital. Tinha uma jovem que tinha sofrido um acidente. Ela tinha entrado em coma. E ela voltou e... só que ela não estava vendo. E ela virou para mim e falou assim: pastor, ora porque eu vou enxergar. E naquele momento o pai dela não era crente. O pai dela falou assim: se o pastor nem ele consegue enxergar, filha, como ele vai orar e vai fazer você enxergar? Eu respirei fundo, pedi a Deus sabedoria e falei: Espírito Santo, me ajuda. O poder não é meu, o milagre não é meu, mas se ela crer, a Bíblia diz que terá a vitória. Depois de 2 dias, aquela moça começou a enxergar. O pai dela fez um churrasco, me convidou, me pediu desculpa. Mas aí eu pergunto para você: quantas situações nós passamos na vida por ser crente? Quantas situações nós passamos na vida também, pastor, por ser pastores? Quantas vezes, se eu já ouvi, pastor, você também já ouviu. Eu já ouvi muitas vezes. Eu ouvi esses dias que minha filha está desviando. Eu vi esse dia uma ovelha minha falando para mim, lá de Minas Gerais: pastor, a sua filha está desviada, mas não é a tua filha. E eu disse para ela: é minha filha, mas a salvação, ela é individual.
muitas vezes, se a gente puder, pastor, a gente pega as pessoas, não é só nossos filhos de sangue não, é até nossos filhos espirituais, colocamos aqui debaixo do braço, porque nós não queremos que eles desviem nem para a esquerda e nem para a direita. Só que Jesus também passou por isso. Ele também passou, pastor, por abandono. Lá em Marcos 15:34, diz assim: às 3 da tarde, Jesus gritou bem alto: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Se o próprio Jesus, pastora, ele disse o que? Ele questionou o quê? Por que me abandonastes? Questionou o que, pastora? Por que me abandonastes? Se o próprio Jesus sentiu-se abandonado, você imagina eu e você, querido? Você imagina nós? Você imagina naquilo que nós vivemos, naquilo que nós passamos, quantas vezes nós sentimos abandonado por tudo mesmo, pela igreja, pela escola, pelo trabalho, pelos amigos, pela família, pela esposa, pelo filho, por tudo, nós sentimos. Agora, o que nós não entendemos, quando nós estamos na escola, na faculdade, quando nós estamos prestando um concurso, vem ali a prova, e em meio à prova, querido, como que o professor fica? Calado. Como que o professor fica, pastora? Calado. Sabe por quê, querido? Aquele momento ali é você e Deus. É você e Deus. E mais ninguém. Só que a Bíblia também nos ensina, pastora, que por mais que nós sentimos abandonado, temos bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerá. Independente que passamos, independente do abandono, independente da tristeza, da dor, do sofrimento, da humilhação, independente de tudo, xarabalá, de covarabanais, a vitória, ela foi conquistada na cruz, por mim e por você, querido. Carabaxá, não foi ninguém que conquistou essa vitória, não foi mérito nosso, foi para um Deus que tudo pode, e Ele diz para mim e para você hoje: você pode todas as coisas naquele que te fortalece nessa noite. E quando nós acreditamos nisso, quando nós vivemos isso em nossas vidas, aí nós, quando olhamos para o nosso próprio coração, nós vemos, pastora, que só temos uma coisa a fazer. Porque muitas vezes nós questionamos assim: pastor, eu estou indo na igreja, eu estou certinho, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu dou ofertas alçadas, mas o que falta, pastor? O que falta? A vitória chegar. A vitória é chegar. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 5, diz assim: e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Como é que é, pastora? Porque vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Elas assustaram, pastora? Assustaram. Porque Jesus não estava lá mais? Não estava. E por que ele não estava lá mais, pastora? Porque ele tinha ressuscitado. Ele tinha o que, pastora? Ressuscitado. E por que ele ressuscitou, pastora? Ressuscitou para todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, para a nossa vitória chegar. Então nós acreditamos, querido, que Jesus ressuscitou aquele dia, que foi num domingo pela manhã, que aquelas mulheres foram até o túmulo. Então Jesus quer dizer para mim e para você hoje, que é para nós acreditarmos que os seus sonhos, eles têm que ser ressuscitados. E
quando nós acreditamos, pastora, que os nossos sonhos vai ser ressuscitado, que os nossos desejos, por mais que eles estejam lá guardadinhos, estejam mortos, estejam esquecidos, querida, lembre de uma coisa: você pode ter esquecido, só que Deus não. Deus o que, pastora? Não. Não. Pastor, Da mesma forma, pastora, que Deus ele não esquece de nós, Ele também não esquece dos seus sonhos. mas tem um detalhe, pastor, Sim, pastora. que hoje eu vou contar para a igreja, que vocês têm que fazer para que a vitória chegue. Fica lá em Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39, que diz assim: e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Tá bom, pastora. Ele ordenou o quê? Ele ordenou que viesse a vida. Que tire a pedra. Outra coisa também, pastora. Marta disse que já tinha 4 dias. Naquela época tinha que esperar 3 dias, mas já tinha 4 dias. E Marta falou: olha, peraí, pastor, já está fedendo Jesus. Jesus atrasa, pastora? Não. Ele tarda? Também não. Querido, não importa a sua idade, Jesus ele não vai tardar na sua vida. Não importa. Abraão tinha 100 anos e ele ainda teve filhos. É claro que você não vai esperar chegar a 100 anos para que os seus sonhos sejam realidade, mas é necessário que eu e você tire a pedra, porque as demais coisas serão acrescentadas. E eu quero dizer para você nessa noite: qual é a pedra que está na sua vida? Pastor, eu não sei. Quem chora para Deus tem resposta. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria ela vem ao amanhecer. Então, querido, eu não sei qual é a pedra, eu não sei o que está no seu calcanhar, eu não sei o que está impedindo a tua vitória, mas eu quero profetizar hoje que a sua vitória chegou. Glória a Deus. E não há quem possa impedir. Para aí, pastor, mas está acontecendo isso. A pedra, Jesus ordenou assim: retire a pedra. Retire o que, pastora? A pedra. Querido, então vamos retirar a pedra. Enquanto o Bruno louva esse hino e eu passo a palavra para o pastor, eu quero que você aí no seu lugar comece a pensar qual é a pedra que está no seu caminho. Comece a pensar qual é a pedra que está impedindo a sua bênção. Tira a pedra hoje, porque Deus já enviou anjos para a sua vitória. A sua, querido, e a minha vitória foi conquistada na cruz. Ou seja, ela só está aqui. Receba a sua vitória, porque quando você receber a sua vitória e quando você tirar a pedra, nada vai impedir, porque a própria palavra de Deus, ela diz para mim e você uma coisa muito interessante: agindo Deus, ninguém, não é verdade? Então, durante esse louvor, lembra que a bondade de Deus, ela é eterna e ela é infalível na minha e na sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.